aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo aqui no nosso programa A Melhor Família do Mundo. Hoje, deixa eu só confirmar o dia aqui, 18 de dezembro de 2017. Segunda-feira, voltamos aqui mais uma vez ao vivo para que a gente possa interagir. Então, pessoal, se estiverem me ouvindo bem, me assistindo bem, entrem em contato, digam aí um oi, deem um olá para que eu possa saber, né? Mande um alô aí. Aline Cereja de Sá entrando aqui. Tudo bem, Aline? Tudo bem? Quanto tempo? Rainedi Neres entrando, Sam entrando, Jéssica Rayara entrando também, Ana Cristina Meira Cristaldo, Gilmara Rodrigues, todo mundo entrando aqui com a gente já acompanhando o nosso programa diário ao vivo aqui, para quem está assistindo pelo Facebook, que bom entrar aqui com vocês agora, com 1 minuto de atraso, mas eu vou dizer porque eu me atrasei 1 minuto aqui, porque eu estava terminando de acertar duas coisinhas que são duas novidades hoje aí. Então, o pessoal já entrando ao vivo, já está me ouvindo aqui. Queria falar para vocês, a primeira coisa é a seguinte, então fiquem atentos, a primeira coisa é a seguinte, vai ter promoção de Natal aqui para o meu curso, né, Harmonia Familiar e Afetividade Infantil. Então vai entrar uma promoção aí de 50% de desconto para quem fizer, né, para quem quiser adquirir o curso na sexta-feira. A promoção é válida só para sexta-feira, dia 23, entre 8 da manhã e o final do programa de sexta. Então até ali 1h10 mais ou menos, tá bom? Então, novidade para a galera aí, tá bom? Para quem não tem o curso ainda, quiser adquirir, a gente vai falar um pouquinho mais disso ao longo da semana, tá? Fiquem atentos, tá? Porque vai sair com um super desconto de Natal, promoção do Papai Noel aí para vocês, tá bom? Então, fiquem atentos, amanhã a gente vai botar um linkzinho na descrição do programa, que vocês já vão fazer o cadastro pelo link, aí recebem um e-mail com o link para fazer a compra com o código de desconto, tá bom, pessoal? Então, 50% de desconto aí no curso, depois a gente fala mais sobre isso ao longo dos programas da semana. Então, para quem fizer a compra entre 8 da manhã de sexta-feira e 1h10, né, que é quando acabar o programa aqui na sexta-feira, vai ganhar esse super desconto, tá bom, pessoal? Essa é a primeira coisa, promoção de Natal. E a segunda coisa que eu tinha dito para vocês que ia ter surpresa no programa de hoje, que ia ter mais benefício para quem estivesse ao vivo, é a seguinte, a gente vai liberar vou liberar agora um número de telefone para vocês ligarem para mim, tá bom? Ao longo do programa, para eu tirando dúvidas de modo mais interativo, tá? Então, a primeira parte do programa, a gente vai dar o conteúdo aí como é de costume, tá? E com a interação, com aquilo que eu programo falar com vocês aí ao longo desse ano inteiro, tá? E a segunda parte, mais ou menos, a gente tira para bater um papo, para tirar dúvida, tá bom? Então, vocês liguem para mim no número. Isso é importante também falar o seguinte, né? Então, se vocês quiserem ligar, pelo WhatsApp, né, para não consumir aí o DDD, enfim, para vocês, eu vou atender no WhatsApp. Se vocês quiserem ligar pelo número normal, fazer uma ligação normal também, eu vou atender. Tá bom, pessoal? Então, é só na segunda parte do programa. Quando der o já, vocês liguem aí, aquele que ligar primeiro, aquele que atender primeiro vai ser atendido, tá bom? Então, o número é o seguinte, 21, DDD do Rio, né? 21 9388-9218, tá bom, pessoal? Então anotem esse número aí, beleza? Que aí a gente já atende vocês. Espero que esteja certo aqui, a Denise que me passou o número, esse 3 aqui no final, eu não tenho certeza se são 3 ou 8, mas vai dar tudo certo, tá? Eu não confirmei, mas é isso aí. Então, 21, DDD do Rio, tá? 99388-9218. Tá bom, pessoal? Esse número aí. Então, se vocês quiserem ir ligando para mim, beleza? Esse número que aí eu já atendo e a gente já vai tirando com 21 aqui na frente, né, Denise? Então, 21 do Rio. Tá bom? Beleza, pessoal? Então, esse é o número, tá? 21 aqui na frente, com DDD, beleza? Esse é o número. Então, essa é a ideia. Se alguém quiser já ligar agora, eu já agradeço, porque eu já sei se é esse número mesmo ou se não é esse número. Tá bom, pessoal? Então, ótimo. Então, vamos ver se dá tudo certo aqui. Acabei de botar o chip aqui no aparelho. Vamos lá. Então é isso, galera. Muito bom. Muito obrigado aí por todo mundo estar participando. Então, essas são as duas novidades, tá? Então, promoção de Natal no curso, tá bom? Promoção de Natal no curso e o número para a gente fazer uma interação, para a gente poder falar ao vivo, para a gente poder trocar uma ideia aí ao vivo, tá bom, pessoal? Essa é a ideia. Então, é isso. Tinha uma pessoa que atendia aqui, que é um assunto que eu já queria ter tratado com vocês já há um tempo, tá? Um assunto que eu queria já ter tratado com vocês há um tempo, que é o seguinte.
Tinha uma pessoa, isso é muito comum, na verdade, mas uma pessoa me chamou muita atenção há umas 2 ou 3 semanas atrás, não, tem umas 2 ou 3 semanas, uma pessoa estava se queixando, estava falando que no trabalho, né, é uma moça, né, uma mulher, né, que tem seus 30 e poucos anos aí, tem filhos, etc., é casada, e estava um pouco se queixando como se ela vivesse uma duplicidade, assim, como se tivesse uma vida... Aí, o pessoal ligando, eu acho que é isso mesmo. Então, deixa eu... Alguém ligando aqui, beleza, ótimo, esse é o número mesmo, o pessoal já está ligando, na verdade. Então tá, show, daqui a pouco a gente volta aí, daqui a pouco a gente atende. Como se fosse uma duplicidade, tá? Uma duplicidade dizendo o seguinte, no trabalho eu tenho um incômodo assim, porque no trabalho eu sou de um jeito, em casa eu sou de outro, né? Então, no trabalho eu funciono, né, eu tenho uma certa disposição, né, ela é uma pessoa que está no cargo assim, não é de chefia ainda, mas está quase lá para o cargo de gerência, ela tem muita gente acima dela, mas também tem muita gente abaixo, ela é uma pessoa assim que ela fala, no trabalho eu me sinto mais organizada, no trabalho eu consigo cumprir as tarefas ali com mais energia, entre aspas, né, assim, com mais dedicação. Me sinto muito estressada no trabalho, porque tem um grande peso ali em cima de mim, né? Mas, enfim, consigo cumprir ali as tarefas e tal. E em casa eu não sinto assim, eu sinto um pouco diferente, assim, eu ajo com mais espontaneidade, eu falo mais as coisas que vêm na minha cabeça, eu não planejo tanto que eu vou falar. Então ela tá até dando um exemplo que todo mundo talvez já tenha passado por isso, assim, aqui, alguém da chefia, né, uma chefe dela, falou ruim com ela, né, falou de modo ruim, e ela não respondeu, ela falou assim, poxa, se fosse meu marido falando assim comigo desse jeito, eu teria respondido, a gente teria começado uma briga, etc, etc. E ela falou assim, eu não sei por que isso acontece. Bem, isso é uma coisa. Outra coisa é que tinha uma pessoa que chegou também, muito interessante, assim, foi uma coincidência, assim, uma outra pessoa chegou na sequência dela e me mostrou um livro que estava lendo, falando sobre unidade de vida, né, e como a gente não deve ter duplicidades, etc, etc. E veio com a mesma questão, assim, fazendo como que, botando ali, poxa vida, o ideal era que a gente tivesse uma unidade de vida, né? O ideal era que a gente se comportasse igual em todos os ambientes, que a gente tivesse uma unidade, uma mesma forma de se comportar, etc, etc, né? E a pessoa estava me falando isso. E a verdade é a seguinte, pessoal, vamos lá, talvez eu fale uma coisa aqui que pode escandalizar algumas pessoas, né? Mas a verdade é que as coisas, em geral, né, elas tendem a não ser bem assim e tem um motivo para que elas não sejam assim. Dessa unidade de vida, da qual algumas já devem ter ouvido falar, né, e até talvez queiram ter uma unidade de vida, ela serve muito, tá bom? Vamos lá, isso aqui é importante a gente saber. Essa unidade de vida, né, ela serve muito para o campo espiritual, para o campo transcendente. Né? Então nós devemos ser os mesmos, né? Somos filhos de Deus, a gente tem um certo conjunto de valores, um conjunto de princípios que deve ser aplicado em qualquer ambiente que a gente esteja. Tá? Então isso serve muito para as realidades superiores, para as realidades de tipo transcendente e tipo espiritual. A gente pode falar um dia disso aqui também, se vocês quiserem aí, tá bom? Mas para as realidades sociológicas, para as realidades de interação, para as realidades de convivência, de convívio, em geral isso não funciona, tá? E aqui a gente precisa evocar um princípio, que é o princípio de comunidade e sociedade. São dois princípios distintos, tá? Então vamos lá. As sociedades, elas se formam, né, a partir de um contrato, né? Então as sociedades elas se formam, né, quando tem uma série de pessoas, né, que se reúnem para produzir, né, ou para funcionar de um certo modo. Assim como é uma empresa, por exemplo. Então, essa moça que estava me dizendo, essa minha paciente, estava falando, né, que ela se comporta de um certo jeito na empresa. Veja, ela se comporta ali com uma série de um conjunto de expectativas, né, um conjunto de valores, de expectativas, né, de atuações que já estão regidas por um contrato. Uma gerente daquela empresa, ela deve se comportar de tal modo né, a partir da sua função e não a partir daquilo que ela é. Tá? Aqui é a primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça. Então, olha só, quando a gente está numa empresa e a gente se comporta de um certo modo, né, a gente está se comportando daquele modo a partir de uma função. Existe um conjunto de expectativas que aquela função, tá, aquela função de gerente me traz. Então, eu preciso me comportar daquele jeito, do contrário, eu serei demitida, tá bom? Então, veja, essas realidades societárias, onde as pessoas se reúnem, né, formando uma sociedade, não uma comunidade, uma sociedade, existe uma série de expectativas que são regidas por um contrato. Se você rompe um contrato, você está fora daquele grupo, beleza? Então, numa empresa, por exemplo, uma gerente, ou um funcionário, ou um diretor, ou um presidente, ele age a partir de um papel, tá bom? Um papel social. Ele sabe que ele tem que, por exemplo, se fantasiar de um certo modo. Ou seja, a primeira coisa que o cara faz quando chega, que o cara engravatado faz quando chega em casa, é tirar a gravata, né? É como dizer, aqui eu não preciso mais representar. Aqui
Dito de outro modo, eu posso ser quem eu sou. Não é assim que funciona? Aqui eu posso tirar o sapato, eu posso tirar a gravata, né? Eu posso tirar aquela roupa que me aperta e botar aqui uma roupa mais confortável para que eu possa agir a partir daquilo que eu sou desde dentro. Não é assim? Então, olha só, aqui é muito importante a gente, primeiro, acabar com esse mito, acabar com essa fantasia dessa, entre aspas, unidade de vida que poderia, em tese, acontecer, né? Ou seja, eu vou me comportar do mesmo modo, com a mesma espontaneidade, com a mesma naturalidade, agindo do mesmo modo em casa ou no trabalho. Galera, pessoal, isso não dá para acontecer, né? Isso não vai acontecer. Por isso, porque as relações, né, de convivência que regem ou que determinam o ambiente de trabalho, elas vêm de uma estrutura contratual. Se eu rompo aquilo, eu sou demitido. Agora, em casa, como é que funciona a coisa? Em casa não é assim, né? Em casa, na família, na comunidade. Comunidade é aquele grupo de pessoas que se reúnem em função, né, ou em torno das suas características pessoais, dos seus desejos afetivos, entendeu? Ou dos seus valores, tá bom? Ou da sua natureza biológica. Então, veja, na minha casa, né, tem eu, minha esposa, meus 5 filhos. Lá é uma comunidade. Nós estamos unidos, não por causa de um contrato, mas a partir de um vínculo, né, de uma adesão que eu e minha esposa fizemos em algum momento, né? Pode ter sido uma adesão, né, em alguns casos, que tenha sido testemunhada por uma assembleia e por um ministro, né, que estava ali em nome de Deus, um padre, um bispo, enfim, um rabino, etc, né, vendo, né, e validando aquela união, por exemplo. Pode ter sido, né, simplesmente por um desejo afetivo, por um desejo biológico, mas ok, o importante é o seguinte: essa realidade da comunidade, né, uma comunidade familiar que se estabelece, ela não se estabelece por um vínculo contratual, ela se estabelece por um outro tipo de vínculo, por um vínculo do amor, por um vínculo do compromisso, por um vínculo da responsabilidade. E dito de outro modo, enfim, acrescentando mais uma coisa aqui, se eu, por exemplo, eu rompo essa coisa, se eu não me comporto bem, né, com meu filho, por exemplo, eu não sou demitido da função de pai. Eu não sou demitido do papel de pai. Eu continuo sendo pai dele mesmo depois da minha morte. Olha só a coisa curiosa. Quando eu morro, eu não deixo de ser pai do meu filho. Eu continuo sendo pai do meu filho, mas um pai morto. E ele vai precisar se relacionar comigo em outra escala, né, de um outro modo. Tá beleza? Então, olha só. Essa aqui que é importante a gente saber. A gente tem que acabar com esse fetiche que gera ansiedade em muitas pessoas, né? Pessoas que se comportam, né, de um modo no trabalho e se comportam de outro em casa e começam a ficar ansiosos ali porque acham que devem se comportar do mesmo modo em todos os lugares, né? Isso não vai acontecer. Isso não tem como acontecer porque a natureza do vínculo é distinta, é rigorosamente distinta. A gente pode já pensar nisso de cara, assim, né? Quer dizer, num lugar, na empresa, se eu me comporto mal, eu sou demitido. Eu tenho que arranjar outro emprego. Em casa, se eu me comporto mal, eu não sou demitido. Né? Eu continuo, né, sendo ou ex-marido ou ex-esposa, mas não muda, né? Aquele vínculo ele continua ali, né? Existe um vínculo que estrutura a coisa toda, sobretudo nessa relação de pai e filho. Essa comunidade, né? Então aqui é a distinção clara. A sociedade são aquelas realidades, aqueles agrupamentos de pessoas formados, né, a partir de um vínculo contratual. E se eu rompo aquilo, eu sou demitido, né, da minha função. E as comunidades, elas são formadas a partir de um vínculo de amor, de um vínculo afetivo, de um vínculo biológico. Tá? E se eu não me comporto bem naquela realidade, eu continuo, tá bom? Pessoal, se quiser me ligar aqui, já pode me ligar, tá bom? Já vamos interagir aqui a partir do WhatsApp ou do telefone. Fica à vontade, pode ligar que eu atendo, daqui a pouco a gente se fala, beleza? E nas comunidades, tá? Nas comunidades o vínculo, beleza? O vínculo, ele aparece a partir de uma realidade de amor, uma realidade que não vai sumir, tá? Então, isso, né, quando a gente está dentro de uma comunidade, com um vínculo estável, com um vínculo que transcende essa função contratual, a gente vai ter uma capacidade maior de se mostrar a partir do centro do nosso peito, tá bom? A partir... Então, atendi aqui, daqui a pouco eu atendo já. Só um segundo, quem tenha me ligado. Peraí. A gente tem uma capacidade muito mais clara, né, muito mais poderosa da gente poder agir desde o nosso peito. Tá? Então, nas comunidades, a gente tem uma tendência a se desenvolver melhor como pessoa. Olha só que coisa curiosa, né? E a gente tem que valorizar muito, essa aqui que está o ponto, aqui que está a grande chamada de hoje. A gente tem que valorizar muito as comunidades das quais a gente faz parte, nas quais a gente está inserido, com as quais a gente faz parte, tá? Essa é a ideia, assim, olhar para uma realidade de família, olhar para uma realidade, enfim, a gente pode formar comunidades por 1000 motivos, que não são vínculos contratuais, né? Existem várias comunidades possíveis que podem estar formadas. Mas a gente está falando aqui da família, sobretudo. Olhar para ali e falar assim, aqui eu não posso relaxar completamente, tá? Mas eu não vou colocar em mim uma camisa de força também. Essa aqui que é o mais importante. Essa coisa da unidade, sobretudo, a gente tem que
entenda o seguinte, a unidade de vida, ela serve para as coisas superiores, para coisas transcendentes, tá? Para uma vida espiritual, filiação divina, etc. A gente vai falar disso um dia. Para as realidades sociológicas, essa unidade jamais acontecerá. A gente precisa de uma certa espontaneidade mesmo no nosso atuar nas comunidades, tá? Se a gente consegue encontrar essa espontaneidade, a nossa vida ela tem muito mais chance, muito mais tendência de florescer. A gente vai falar um pouco dessa espontaneidade aqui ao longo da semana. Como encontrar essa espontaneidade do nosso próprio coração, né, do nosso próprio ser, tá bom? Do nosso próprio eu, tá bom? A gente ser aquilo que a gente é nesses ambientes que a gente frequenta, nessas comunidades que a gente frequenta, tá? Para que a gente possa também transcender, para que a gente possa melhorar, para que a gente possa atingir a nossa plenitude. Beleza, pessoal? Então, vamos agora inaugurando o nosso quadro aqui, Fale Comigo, ao vivo. Então, beleza? Vamos ter que ver se vocês conseguem me escutar bem. Alô, tudo bem? Quem tá falando? É a Aline Cereja Saita. Oi, Aline, tudo bem? E aí, como é que tá? Tudo jóia, graças a Deus. Que bom, que bom. Primeiro, dar os parabéns para você e toda a equipe pela iniciativa. O programa é excelente, maravilhoso. Poxa, que bom, obrigado. Não consegui ver desde o início, agora eu consegui botar todos os vídeos em dia. E aí agora estou conseguindo acompanhar ao vivo. Poxa, que bom, Muito Aline. Bom. Tudo bem. Deixa eu te perguntar uma coisa, algumas coisas, né? Manda brava. Vocês pretendem fazer alguns programas, né, por faixas etárias? A gente ainda não está com essa ideia, não. Estamos sentindo aqui o público, a audiência, mas é uma coisa sempre teve nosso foco, assim, né? A gente fala disso, né? Porque o pessoal que começou, né, a acompanhar a gente com um bebezinho pequeno, os bebezinhos vão crescendo, né? E a gente tem a ideia de acompanhá-los ao longo aí da trajetória também. Mas é uma coisa que está na nossa cabeça, mas ainda não concretizamos isso, não, Aline. Mas é uma boa ideia. Porque acho que faz falta para as pessoas saberem o que é normal. Normal, o modo de dizer, né? O que é próprio de cada idade, mais ou menos, que dá uma lucidez pra gente. E eu te perguntar outra coisa. Você comentou num dos programas de quem tivesse interesse que falasse com relação às crianças da parte de sexualidade, sim, desenvolvimento. Eu acho que é bem legal falar sobre isso, sim, para a gente não se assustar com comportamentos infantis e saber como lidar com isso. Exatamente. Tem toda aquela... É uma coisa que sempre aparece aqui. Eu ouvi poucas vezes as pessoas perguntarem, mas toda aquela coisa da masturbação infantil, né? Como, né? Tem criancinhas que fazem, né? Então, a coisa está presente. A gente pretende... Eu vou falar disso mais detalhadamente em algum momento, assim, porque eu vejo que é uma coisa que muita gente se preocupa com isso, né? É verdade. É muito preocupante, até porque a gente sabe que é normal, mas fica sem saber muito bem como conduzir, né? Como fazer. Exato. Como fazer. Valeu, Ítalo. Obrigada, parabéns. Pô, que bom falar contigo, Aline. Também. Legal. Devia compartilhar o programa no grupo lá da Policlínica, que ia ser bem legal. Várias pessoas para ver. Beleza. Boa, Aline. Obrigado, hein? Valeu, um beijo grande. Obrigado pela participação. Beijo. Tchau. Abraço. Tchau. Acho que ainda dá para mais uma aí. Se mais alguém quiser fazer uma ligação aí, tô aqui e vou atender. Manda brasa aí, pessoal. Mas essa coisa que a Aline falou da afetividade, da sexualidade é importante mesmo. Assim, eu vejo que muitos... Não sei se é o caso de vocês aí, né? Se vocês têm... Vocês passam por isso. Mas todas aquelas perguntas, assim, né? Que é como falar para meus filhos que não é a cegonha que traz o bebê, né? Como explicar exatamente isso sem ferir a sensibilidade, né? Sem machucar a sensibilidade da criança, etc. Isso é importante, né? Saber assim, de onde vem os bebês? Aquela grande, boa e velha pergunta, né? Como lidar com o próprio corpinho, né? Como que a gente ajuda a criança a desenvolver o corpo, a se desenvolver aí, etc. Essa é uma outra coisa importante também, né? Então, quer dizer, o corpo em desenvolvimento, como é que a criança ela vai conhecendo isso, né? Como é que ela vai entrando dentro dessa realidade, não é verdade? Então, isso é uma outra coisa importante, está dentro da afetividade da sexualidade infantil também. Todo esse campo da masturbação infantil também, assim, a gente vê muitas crianças com esse comportamento também, né, de masturbação infantil, e como lidar exatamente com isso, como falar com a criança, em que momento isso foge do normal, em que momento isso é normal, se é normal, né, como conduzir esse assunto todo. Então, isso está dentro aqui do nosso escopo aqui. Tá bom, pessoal? A gente vai falar disso em algum momento também, sobre sexualidade e afetividade. Tá bom? Então, a Aline Diogo falando aqui que é o quadro Fala que eu te escuto, né? Por doutorita. Boa. Depois eu vou contar pra vocês uma história desse Fala que eu te escuto, que, enfim, eu era adolescente, então depois eu conto pra vocês uma história aí desse programa. Vocês lembram do Fala que eu te escuto, né? Que falava lá o pastor da Universal atendendo ligações e tal, e o pessoal fazendo perguntas. Depois eu conto uma história aí pra vocês, me lembrem de cobrar.
Tá bom, pessoal? Bem, a gente já vai avançando aqui. Porra, excelente. Assim, a gente vai avançando aqui o tempo, já batendo os nossos 20 minutos regulamentares, tá, pessoal? Agradecendo bastante aqui. Eu que agradeço. Então, anotem esse número aí, tá? Para que a gente possa ir interagindo por telefone também, para a gente poder ir conversando, tá? Ao longo aqui do nosso programa, tá? Então esse é um quadro que a gente vai estabelecendo. Depois o quadro de entrevistas também a gente já está formatando aí para trazer para vocês mais coisa, mais novidades, mais coisas interessantes. Então, pessoal, é isso aí. Muito obrigado. Fiquem com Deus. A gente se vê amanhã no mesmo horário às 12h50. Um abraço, pessoal.